Olá, tudo bem? Eu quero falar agora sobre a incredulidade da teologia, a incredulidade dos pregadores, dos líderes religiosos, a incredulidade dos religiosos quanto ao batismo nas águas, quanto ao verdadeiro significado do batismo nas águas. Por que eles praticam este cerimonial? Por que praticam essa lei que era a lei da purificação? Por que praticam? Porque não entenderam ainda que todos foram purificados pelo sangue que verteu daquela cruz. E olha que isso eu estou falando antes do juízo do ano 70 DC. Estou falando para você antes de ser estabelecido Apocalipse 14, 6 e 7, que fala que foi estabelecido o evangelho eterno. E eles não pregam, eles não entendem, eles ficam por aí achando. Há quase 2000 anos que houve a purificação de todos naquele madeiro, e eles ficam por aí falando que uma pessoa, para ser purificada dos pecados, primeiro que pecado não existe mais. Porque pecados, em 1 João 3,4, leia aí na sua Bíblia, 1 João 3,4 fala que pecado eram as transgressões das leis mosaicas. Ou seja, quem eram pecadores? Os judeus. Porém, Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei foi Cristo. Então, se não tem mais lei, nem judeus e nem gentios, que nunca teve lei, não tem pecado. O que nós cometemos são transgressões carnais. São transgressões da nossa natureza carnal. Então veja que interessante. Você deve estar perguntando, mas por que você não está colocando... Não, é porque eu estou gravando aqui em outra filmadora que eu tenho aqui e eu quis gravar esse vídeo agora desse jeito, só para fazer você também, você abrir a sua bibliazinha lá um pouquinho e ler, tá? Então veja que eu estou lendo a Bíblia, tá? Tá aqui, ó, a Bíblia. E eu estou utilizando o texto da Almeida Revista Atualizada. O texto que o nosso irmão Geraldo se utiliza. No capítulo 10 de Atos, versículo do 9 ao 16, assim está escrito. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando lá por perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Versículo 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Versículo 13. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele, Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Preste atenção no versículo 15 de Atos 10. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Você pega esse versículo solto aqui, você não entende muito bem. Você fala, mas por que o que foi purificado? Foi purificado a carne de porco? Porque antes não podia comer? Porque era carne amaldiçoada? Foi somente isso? Foi dizer a Pedro que qualquer animal, qualquer coisa havia sido purificada? Fica meio vago o entendimento. Por isso que eu te peço agora, quando acabar esse vídeo, pega o livro de Atos capítulo 10 e leia ele todinho. Leia e releia. Leia e releia e procure entendimento nas entrelinhas. Porque o sentido, o significado desse versículo 15 de Atos 10 está no contexto geral. Eu não vou ler porque o vídeo é curto, eu vou diretamente para, deixa eu pôr aqui, versículo 44 de Atos 10, do versículo 44 ao 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja bem, Pedro estava na casa de Cornélio, um gentil,
Cornélio e sua família era povo gentil, eram romanos, não eram judeus. E aquela voz estava mostrando que tudo tinha sido purificado, inclusive os gentios. O entendimento desta purificação é isso. Mas Pedro era um legalista. Pedro não tinha entendido. Pedro não entendeu. Veja, versículo 44 de Atos 10. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. 45. E os fiéis, que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que eram seguidores de Moisés e que estavam se convertendo ao Cristo ressuscitado pregado por Pedro, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por que eles se admiraram com os gentios? Vamos nos colocar lá, eu e você, nós não somos israelitas, nós não fazemos parte do povo judeu. Eu e você, nós estamos lá. Nós fomos transladados, nós fomos levados lá. Então eu e você, nós estamos exatamente ali no quintal da casa de Cornélio, vendo essa situação. Quando Pedro, se você ler antes, você vai ver que Pedro pregou Cristo para eles. E eles aceitaram. E o coração deles foi quebrantado. E eles aceitaram a graça de Deus. Então sobre eles, sobre os gentios, sobre os judeus e os gentios veio a manifestação, o dom, a dádiva do Criador. Sobre os gentios, porque os gentios, se você ler lá em Efésios capítulo 2, o povo gentil, antes de Jesus vir, antes da cruz, o povo gentil eram considerados como estrangeiros, como forasteiros, como cães. Eram considerados como a ralé, sabe? Os que não valiam nada. Paulo recebeu a revelação da graça de Deus para pregar aos gentios. E ele disse lá em Efésios 2, vós gentios que outrora, que no passado vocês não tinham Deus no mundo, vocês eram afastados da comunidade. Então, aqui os judeus ficaram admirados, porque o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Por que os gentios foram coparticipantes? Por que os gentios receberam essas dádivas? Porque na cruz houve a purificação para todos, para judeus e para gentios. Na cruz houve isso. Então quando disse lá no versículo 15, quando foi falado, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Então o sentido desse versículo 15 de Atos 10 está explicado aqui do versículo 44 ao 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, não é balabachúrias cantarábias, falando em outros idiomas. Se você ainda acha que falar em língua é balabachúrias cantarábias, você tem que se converter. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Você acha que quem fala balabachúrias consegue engrandecer alguma coisa? Não. Não. Então, perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água? Veja como esse camarada, ele era legalista. Ele era Moisés puro, Pedro. Pedro aprendeu, Pedro andou com Jesus de Nazaré. Pedro aprendeu os mandamentos, os rudimentos, as cerimônias mosaicas. Então, mesmo o Espírito Santo tendo batizado eles, sem a necessidade de ser purificado na água, mas Pedro ainda falou assim, porventura pode alguém, no versículo 47, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Versículo 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Você consegue entender como quem pratica o batismo nas águas é idêntico a Pedro? É incrédulo? Não se converteu ainda? A voz
falou a Pedro: Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. E todos foram purificados na cruz. Na cruz, o sangue que verteu purificou a todos. Não sendo mais necessário o batismo do arrependimento praticado por João Batista. Porque João Batista veio para preparar o caminho para o Salvador. Ele veio pregando o batismo do arrependimento. Arrependimento do que e de quê? Das leis mosaicas. Quando um judeu que recebeu a lei transgredia um dos mandamentos dos 613, ele cometia um pecado. Ele tinha cometido uma transgressão da lei. Então ele passava pelo batismo ali. Porém, ainda quando João estava batizando, ainda não havia sido derramado o sangue que iria libertar o povo judeu, os perdidos da casa de Israel. A primeira vez que esse sangue, que foi o sangue para libertar os hebreus, foi lá no Egito, quando o destruidor, o anjo destruidor enviado por Deus, passou meia-noite e no batente que tinha o sangue, ele não entrava para matar os primogênitos. Então lá foi a primeira. A segunda libertação foi na cruz. Aquele sangue que verteu, o sangue do cordeiro sem defeito, ele libertou os judeus. Ele libertou os judeus. Então ele chega na casa de Cornélio, Pedro e os judeus começam a falar. Dali a pouco vem o Espírito Santo, Cornélio e os seus familiares começam a falar em aramaico, em hebraico, em saravaico, em português, em espanhol, falar em dons, em línguas e engrandecer o Criador. Falar das grandezas do Criador. Aí Pedro, como a religião, pega ainda Cornélio e a família ainda taca dentro da água, taca dentro da piscina. Porque somente para eles, assim como para a religião, somente o sangue que verteu da cruz não é o suficiente. Isso prova o quê? Que são cegos, ignorantes, incrédulos, todos que praticam esses rituais. Não acreditam nos feitos de Jesus. Não acreditam nos feitos de Yeshua. E ficam ainda falando, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Outro engano. Também não acreditam que ele, o juiz, voltou no ano 70. Na parousia, e julgou os israelitas. Cobrou a conta dos israelitas em Jerusalém. E ficam por aí, batizando em água, obra morta, e dizendo que Jesus ainda vai voltar. Faz quase 2000 anos que Jesus voltou e eles estão por aí. Jesus vai voltar. E com isso, vivem como? Não desfrutam do prazer que é reinar ainda nesta vida em perfeita vitória. Eles não conseguem. Não conseguem. Porque são carnais, porque são incrédulos. Assim seja, então eu vou deixar com você esta mensagem e eu peço que você venha contribuir com esse canal, dando joinha, compartilhando e se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações e para você que crê que foi purificado, remido, justificado, santificado naquela cruz, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, o teu tabernáculo, e já foi feita a tua vontade assim na terra como no céu. Fique com essa mensagem, fique com esse simples e humilde entendimento. Até a próxima, se assim o nosso Criador permitir. Tchau!